Dentro disso, você comentou, eu acho que vale muito a pena a gente expandir, essa diferença que muitas vezes ah, se perde na tradução. Eu já vi diversos casos onde que ah, no inglês está realmente a ideia de fazer e é traduzido como ganhar, né, como se fosse um presente. Então, qual que é a diferença entre, qual a característica, podemos dizer, essencial da personalidade que faz dinheiro e por que que a gente tem que cuidar e combater, de fato, né? E aqui nós não somos politicamente corretos, mas nós temos que explicar e esclarecer muito bem essa característica de fazer dinheiro e por que nós, de certa forma, nos brasileiros em geral, preferimos esse uso do verbo ganhar, né, ao invés de fazer. Começar pela segunda parte, né? Eu acho que essa questão da preferência em falar ganhar dinheiro, eu acho que tem uma função, vamos dizer assim, psicológica, que é legal ganhar coisas, é bom ganhar coisas. E se eu ganho algo, quer dizer que eu não tive que me esforçar para ganhar. Num certo sentido, se me é dado, né? Se é um presente, né? Como tu comentou. Então, eu acho que vamos dizer assim, psicologicamente conveniente e confortável pensar que eu posso viver a minha vida só, entre aspas, ganhando dinheiro. Ou seja, ganhando coisas de graça, né? Então, vamos dizer assim, a estrada é pública, né? Então, assim, a estrada é de graça. A escola é pública, o hospital é público, né? Isso são coisas que são, entre aspas, de graça. Isso é conveniente, eu acho. E eu acho que isso revela, vamos dizer assim, a, a psique da cultura que nós vivemos, né? Que normalmente as pessoas elas querem, né? É o famoso, a pessoa quer ter um emprego, mas ela não quer ter um trabalho, né? Porque trabalhar dá trabalho e ter um emprego é uma coisa confortável, eu tenho a minha renda no final do mês, é estável, no caso da pessoa que trabalha para o Estado, ela fundamentalmente praticamente não pode ser demitida, então ela tem um emprego estável, né? Isso fazendo um contraste com os Estados Unidos. Então existe uma coisa, essa ideia de um emprego estável, ela é praticamente inexistente, né? Porque no momento que eu não estou mais agregando valor né, para na função que eu tenho, na empresa que eu trabalho, eu sou demitido, porque eu não estou mais sendo rentável, eu não estou mais contribuindo para o objetivo da empresa, né? Então, Ah, voltando à questão né, qual a característica essencial da personalidade que faz dinheiro, né, o que a Ayn Rand comenta é que essa característica é o juízo independente que a pessoa possui, né? Então, o que isso significa? Ah, Existem dois tipos fundamentais de pessoas, né, que ela descreve nesse artigo, que é a pessoa que possui um juízo independente, ou seja, ela pensa por ela mesma. Quando ela está analisando certa coisa, ela pensa, né? O que eu penso sobre isso? Eu acho que isso é bom, eu acho que isso pode ser melhor, né? Ela está preocupada com a sua própria avaliação sobre o que está acontecendo na realidade, né? O que está acontecendo no mundo. Em oposição a pessoas que elas delegam o seu pensamento para outras pessoas. Ou seja, as convicções que essa segunda pessoa acaba tendo tem a ver com pressões sociais, ou tem a ver com o que a maioria segue, ou o que a maioria faz, né? É muito comum aqui no Brasil a gente ouvir alguém dizendo, esse produto ele é o mais utilizado, como se alguma coisa ser o mais utilizado seja sinônimo de ser bom, né? Ou esse é o maior de todos, né? Como se dimensão de alguma coisa significasse qualidade, né? Só que, infelizmente, muitas pessoas, e a maioria das pessoas, né, realisticamente, a maioria das pessoas tem esse modus operandi, que elas se baseiam no que outras pessoas pensam ou no que é o status quo, né? O que é o padrão de pensamento, né?
Então, assim, pensando muitas vezes as pessoas seguem, vamos dizer assim, padrões internacionais para alguma coisa, porque elas acham que existe um mérito nesse padrão internacional, né? E uma pessoa com um juiz independente, uma pessoa que está avaliando essas questões por si mesma, ela, com uma certa frequência, acaba vendo que tem problemas nessas avaliações sociais, vamos dizer assim, essas avaliações de grupo, ou essas tendências. Né? As pessoas, regra geral, acham que isso é bom, e uma pessoa com juízo independente, ela ignora aonde a manada está indo, vamos dizer assim. Então, um pensamento comum de uma pessoa que está preocupada com o que os outros pensam é literalmente a pessoa, ela, em vez dela se perguntar, né, o que eu penso sobre isso, ela se pergunta o que os outros vão pensar disso, ou o que os outros pensam sobre isso. Né? No mundo de startups, né, de inovação, existe uma pergunta muito comum que as pessoas fazem a palestrantes, né, a pessoas que já são bem-sucedidas financeiramente. E a pergunta é, qual é a próxima tendência? Então, assim, qual é o próximo setor que vai ser uma tendência no mercado daqui a 5, 10 anos? Né? E essa pergunta é a pergunta é uma pergunta social, né? Da pessoa que está preocupada com o que os outros pensam, com o que a sociedade pensa, com o status quo. Né? Porque se o palestrante, vamos dizer, ele é capaz de responder quais são as próximas tendências dos próximos 5, 10 anos, quer dizer que essa pessoa ela já está atrasada, porque ela não identificou a tendência antes de ser uma tendência. Né? Então, assim, um exemplo clássico é todas essas novas tecnologias voltadas para a inteligência artificial, voltada para metaverso, né, realidades virtuais. Né? Isso é a tendência nessa década. Então, até 2030, isso é todo um setor que está ainda engatinhando, em muitas formas, mas é um setor que está em rápido crescimento, né? Mas uma pessoa que hoje, em 2022, pensa, eu vou começar a minha empresa de tecnologia voltada para metaverso, alguma coisa nesse sentido. Essa pessoa, ela já está há 5, 10 anos atrás de outras pessoas que identificaram isso há 5 ou 10 anos atrás e que já estão trabalhando e construindo toda essa indústria, né? Mas essa ideia de o que os outros estão fazendo ou o que os outros acham que é bom, né? É um indicador, vamos dizer assim, dessa mentalidade de que é uma pessoa que ela não está buscando fazer dinheiro por ela mesma, digamos assim. Ela está buscando um certo reconhecimento social, né? É por isso que existe especialmente no mundo de startups, mas no mundo de negócios em geral, existe um tipo de pessoa que ela está buscando prestígio, né? Ou ela quer sair nas notícias. Ela quer que determinada jornal ou determinada matéria jornalística mencione o seu negócio, mencione a sua startup, né? Isso a gente chama de scenester. É a pessoa que ela só está na cena, ela só quer aparecer, ela só está na cena, digamos assim. Não é uma pessoa que de fato está buscando trabalhar, criar valor, né? Então, o que existe, né, nessa questão do indivíduo ele ter um juiz independente, ele ter as suas próprias opiniões, as suas próprias perspectivas, isso acaba sendo uma coisa que não é popular, né? Quase como o nome indica, né? Se eu estou indo contra a corrente, eu estou indo contra o status quo, eu estou indo contra a tendência da moda, não é? Isso acaba sendo uma visão ou opiniões, né? Perspectivas que não são populares. E, infelizmente, por uma falta de filosofia ou por uma falta de convicção moral, as pessoas acabam sucumbindo à pressão social de fazer o que os outros acham que deve ser feito, né? Mas nenhum inovador, ou seja, nenhum Howard Roark está preocupado com o que as outras pessoas pensam, né? Então, qualquer inovador, né, isso é um dos exemplos que ela comenta no artigo, né, um inovador vale mais do que 100 PhDs
em determinada área, né? No sentido de que, muitas vezes, pessoas que têm lá o seu PhD, que são pesquisadores, ainda que eles possam estar produzindo conhecimento, isso não é exatamente a mesma coisa do que aplicar esse conhecimento em um produto ou um serviço, né? Então, um inovador, ele é esperado que ele tenha opiniões diferentes, que ele tenha perspectivas diferentes do que a maioria, né? Eu trabalho na área da educação, então, se eu tivesse a perspectiva genérica que as pessoas têm sobre educação, os problemas que existem e como esses problemas devem ser resolvidos, eu não conseguiria fazer nada de útil. Eu de fato, não faria nada de útil. Eu não teria nada a agregar se eu achasse o que, regra geral, a maioria acha, né? É exatamente a pessoa que consegue analisar determinado setor e perceber, e ter uma perspectiva diferente, mas uma perspectiva diferente no sentido de que é uma perspectiva independente, uma perspectiva que eu cheguei a essas conclusões, né? Isso é o que, de fato, gera o inovador, né? Então, acaba sendo uma pessoa que tem sempre a mentalidade de um empregador. A pessoa, ela quer construir coisas, ela quer montar negócios, ela quer resolver problemas. É uma pessoa que visa ser mais produtiva. Ela está sempre buscando mais, mais, mais. É uma mentalidade ambiciosa, em oposição à mentalidade da pessoa que se satisfaz com qualquer coisa, né? Então, um exemplo, para dar um exemplo de uma pessoa que é assim, porque o Howard Roark é um personagem fictício, né, da Nascent, mas uma pessoa que é assim na vida real é o empreendedor Peter Thiel. Ele que originalmente criou a PayPal, e que ele foi o primeiro investidor no Facebook. Ele tem uma série de outras empresas que também são não convencionais, digamos assim, né? Então, tudo que ele, dentro do Silicon Valley, ele é chamado de contrarian. Ele é uma pessoa contrária, né? Ou seja, muito do que é tipicamente estabelecido como status quo, ele tem perspectivas diferentes. Então, é por isso que, nesse meio de empreendedores, ele é visto como um dos principais empreendedores do Silicon Valley, né? Leia-se dos Estados Unidos, leia-se do mundo, né? E é exatamente, imagina, ele criou a PayPal ali no final da década de 90, né? Então, isso, na época, era uma coisa muito inovadora. Ele ser o primeiro investidor no Facebook, isso foi ali em 2003, se não me engano, isso era uma coisa inovadora, né? Então, não é que em 2010 ele pensou, acho que redes sociais seria uma boa ideia, que foi o que o Google Plus fez, por exemplo. O Google Plus, que ninguém se lembra, porque era a rede social da Google, que foi um fracasso enorme, né? Porque lá em 2004, 2005, o então CEO da Google achava, erroneamente, que essa questão de redes sociais não ia dar em nada, né? E aí ele adiou o desenvolvimento da rede social da Google e, como consequência, ninguém nem sabe mais o que é Google Plus, né? Em oposição a uma pessoa como Peter Thiel, que tinha uma visão diferente, né? Formou o seu juízo independente sobre o que são redes sociais, ou como elas podem ser, digamos assim, entre uma série de outros negócios que ele fez, né? Então, uma pergunta muito comum, eu recomendo pessoalmente que, quando uma pessoa conversa com um empreendedor, um empresário, fazer esse tipo de pergunta. Uma pergunta muito comum que ele faz é: qual ideia que é popularmente aceitada, ou aceite, né, que tu discorda, né? Ou seja, isso é uma pergunta que visa buscar o juízo independente que o empreendedor tem ou não tem,